Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, então vai aí o cumprimento para qualquer hora do dia. Quem sou eu? Não sabe quem sou eu? O Gilvão, o professor de História de vocês. Escola Estadual de Mário Campos. Por que que nós estamos aqui batendo esse papo? Batendo papo? Só eu falo? Vamos lá, gente. Participa, vamos lá. Fala alguma coisa. Não? Beleza. Olha só. Vamos estar falando do PET 2 especificamente, que é o que a gente está pegando e estudando nesse momento. O que acontece é que teve uma questão que muitos de vocês ficaram com dúvidas, muitos de vocês pegaram e me chamaram no chat e fizeram perguntas, então eu imaginei o quê? Que, primeiro, o chat fica um pouco difícil de você dar uma explicação bacana para absorver bem o conhecimento. E tem também aqueles que muitas vezes têm a dúvida, mas não vêm e te fazem a pergunta. Então, pensando exatamente em todos, tanto numa situação como na outra situação, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma passagem um pouco rápida em cima dessa questão. Ela está na página 73 da semana 4 do PET 2. E a questão é exatamente essa. É sobre o povoamento da América. Então, existem as teorias, em que você tem a teoria do Estreito de Bering, você tem a teoria das pequenas embarcações, que é como o homem chegou aqui na América. Vamos só deixar claro que é teoria, porque isso é fruto do quê? Fruto de indícios, fruto de pesquisa, fruto de muito trabalho de arqueologia, do pessoal de história, do pessoal das ciências afins. Mas como a gente não tem uma certeza absoluta do fato, então a gente pega e trata como teoria. Bacana? Beleza? Beleza? Ok. Então exige o quê? Cientificamente falando, né? Existem duas formas que a gente tem para explicar como o homem chegou na América. Por enquanto. Porque o bacana da história é isso, é que amanhã você tem o quê? Uma nova explicação, novos indícios, novas descobertas, você acaba criando ou uma nova teoria, ou mesmo se criando um fato consumado. Foi assim. Foi assim na história, é um negócio meio complicado. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente sabe o quê? A gente sabe que, pelo menos originalmente, o homem surgiu na África. E a partir da África, hoje temos, ou há muitos anos, ou há milhares de anos, temos o ser homem em todos os pontos do mundo. Então, como que se estava na África, né? A gente tem aqui o continente africano, como que de repente espalhou-se por todo esse mundo esse tal de ser homem? Como será? Vamos pensar sobre isso. Fruto de quê? Fruto da vontade do homem, do desejo do homem de andar por todo o mundo? Será? Não vamos nos esquecer o Ir. seguinte. Teria coragem de percorrer os 4 cantos do mundo em nome do seu desejo de conhecer lugares novos? Parece que tem gente que já fez isso. Conhecer lugares novos. Isso é bom que nos traz, ou que a gente pega e vem para um primeiro ponto, que é muito bom a gente sempre estar alertando sobre isso, que é o nomadismo, ou o ser nômade, que é uma característica do homem do Paleolítico. Paleolítico, sabemos, o período da pedra lascada, assim, interpretando a palavra. Mas a gente sabe que é aquele homem que não tem, ele não se fixava num só local. Então hoje ele estava num lugar, amanhã estava em outro, depois da manhã estava em outro. Isso é o ser nômade, é o não criar raízes.
Por exemplo, a pessoa ou um grupo chegava em Mário Campos, isso há milhares de anos atrás, ficava por aqui, dava uns rolê aí por Mário Campos, ia lá na pracinha, na lagoa, e falava, ok, vamos agora para outro canto. E ia para Brumadinho. Beleza? Beleza. Ficava em Brumadinho 2 dias, 3 dias, 15 dias e tal, e ia para Bicas. Então você tem aí esse aspecto de não se fixar em um local. A gente vai ver mais na frente, vocês já viram isso no PET, que a Revolução Agrícola, que foi quando o homem passou a trabalhar a agricultura, mudou isso. Então mudou de o homem sair de ser nômade para o homem passar a ser sedentário. O sedentário significa o quê? A fixação num só local. E a partir do momento em que ele fixou num só local, aí ele pôde pegar e desenvolver agricultura, domesticação de animais. Então você passou a ter grupos ficando durante muito tempo em um só local e que mais na frente a gente vai ver que foi até a origem das cidades. Beleza? Beleza. Vamos lá. Nessa nossa saga, seguindo a nossa saga, que não é a saga do Crepúsculo. Claro, olha só. O que é Crepúsculo? Todo mundo está acostumado aí. Crepúsculo, professor, são os vampiros lobisomens. Não, Crepúsculo é uma palavra que exatamente que dá um entendimento de encerramento, de fim de dia, de anoitecer. Aqui a gente não está no anoitecer, a gente está no alvorecer dos tempos. A gente está no surgimento do homem, a gente está no surgimento do mundo. Então, é o alvorecer, é o iluminar desse nosso mundo que está maravilhoso, apesar dessas pandemias. E aproveitando, todo mundo que tinha em casa, né? Só estudando, só lendo e se cuidando. Beleza. Vamos lá. Esse é o mapa que vocês têm no PET. Este é o mapa que vocês têm que pegar e fazer o seu desenho pessoal do que seja essas duas teorias. A teoria do Estreito de Bering e a teoria das pequenas embarcações. Vou contar uma coisa para vocês, só para você, mais ninguém. Segredo. Esse mapa está muito ruim. Para que a gente possa estar dando uma explicação boa do que é essas duas teorias, não está legal. Mas vamos ver como que a gente pode mudar isso ou como que a gente pode fazer para facilitar, para que vocês consigam entender bem essas duas teorias. Então, vamos seguir aqui. Esse é o mapa mundi que a gente está bem acostumado, que a gente está normalmente utilizando, quer seja na forma plana, e nesse momento a gente tem o quê? O mapa em duas dimensões, onde a gente tem altura e a gente tem largura, mas que dá para representar todos os continentes e grande parte dos países. Temos mais de 200 países, então fica difícil de você colocar no mapa com um visual bacana. Mas aqui a gente tem essa condição de ter uma ideia, uma visão mais ampla. E aqui, com essa visão mais ampla, a gente consegue ter algumas interpretações, conseguimos ver bacana, mas não conseguimos ver exatamente aquela parte lá de cima, que é onde vem explicar a passagem do homem da Europa, Ásia, para a América. Então, se a gente pegar lá no topo, lá nos Estados Unidos e cá na Rússia, onde você tem o extremo do mapa mundi, a gente vai ver que tem uma pequena faixa de mar que separa esses dois continentes. Que separa quem? Que separa os Estados Unidos, mais especificamente o Alasca, que como vocês eventualmente já podem ter visto geografia, era um território que pertenceu a um dado momento à Rússia e que depois foi vendido aos Estados Unidos.
A Rússia acabou se dando mal nessa brincadeira, porque o que achou de petróleo lá depois disso, mas quem ganhou com isso foi os Estados Unidos, que está explorando o petróleo lá. Mas voltando aqui ao que a gente está querendo dizer e representar, a gente tem então um mar que não deixa você pegar e atravessar. Ah, professor, pega um avião e vai de um lado e para o outro. Oh, oh, pré-história, não tem avião. Ok? Ok. Esse mapa a gente consegue ver de uma forma mais clara também. E até mesmo porque que se chama Estreito de Bering. Porque ele liga o Oceano Ártico ao chamado Mar de Bering. Então a gente tem, se você pegar toda a América, se você pegar o resto do mundo, você não tem como sair andando. Ah, vou sair andando e vou daqui do Brasil lá para a Europa. Não, você não tem como fazer isso. O local mais próximo que te permitiria andando, você pode pegar e sair do Brasil, América do Sul, certo? Passa pela América Central, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Alasca, e aí você fica próximo de atravessar. Você fica próximo de ir para o continente asiático, para o continente europeu. Esse próximo é um próximo relativo, é um próximo de 82 quilômetros de distância. Sim, não tinha avião, não tinha navio. Como é que esse povo fez isso? Como é que esse povo passou? Então, olha só, a América está aqui, você tem aqui o Oceano Atlântico e do outro lado de cá, a Europa. Aqui você tem a Ásia, mais especificamente que nos interessa aqui a Rússia. E você tem aqui o Mar de Bering. Como fazer essa travessia? E como explicar o que a gente está querendo explicar, que o homem saiu da África, que aqui estamos vendo, e da África ele veio parar aqui na América do Sul, ele veio parar na América Central, ele veio parar na América do Norte. Como isto? É o X da questão. E é esse conhecimento que a gente quer passar para vocês. Durante uns momentos de grandes mudanças climáticas na Terra, há muito tempo atrás, aquela passagem que a gente viu que liga Rússia o Alasca aos Estados Unidos, o mar ali congelou. E no que o mar congelou, você pegou e criou a ponte. Então você tem aqui Rússia, Alasca, mar no meio, gelo, criou o quê? Uma ponte. Então você, a partir desse momento, ou nesse momento, você conseguiu atravessar de um lado para o outro, fazendo o quê? Andando por sobre a neve. Ai, professor, mas era muito frio? Claro que era muito frio. Mas ainda hoje, se você pegar aquela região da Rússia que nós estamos falando, que é a região do Sibéria, é uma região gelada, com menos 30, menos 40 graus de temperatura. Unindo o quê? Ao Alasca, que ainda hoje é uma região muito fria, muito gelada. Então, o que propiciou então o homem sair de um continente e passar para o outro andando? A teoria do Estreito de Bering diz isso. O mar congelou, criou-se aquela crosta de gelo e de neve e o homem passou de um lado para o outro andando. Esperto esses caras, né? Muito bem. Aí, uma foto que nós tiramos naquela época do pessoal andando pela neve para poder chegar. Então eles pegaram e tiraram essa foto e deixaram registrada para a posteridade. Certo, pessoal? Foto da época. Beleza? Que beleza, gente. E tinha máquina fotográfica nessa época? Ah, mas tá difícil. Um monte falou assim, é mesmo, professor? Não, não é mesmo. Não tinha máquina fotográfica nessa época. Ponto.
Aproveitando, não tinha máquina fotográfica, mas tinha tecnologia? Tinha tecnologia ou não? Todo mundo respondeu que não. Gente, vamos aprender um pouco o conceito das palavras. A gente hoje está acostumado, ou vocês estão acostumados a entender tecnologia. A gente fala assim, o que é tecnologia? Você fala assim, é celular, é televisão. Não, a gente tem que entender bem o conceito da palavra. Existem alguns conceitos no PET de vocês, tem alguma coisa como assim, um conhecimento que permite fabricar objetos, modificar o meio ambiente, criar soluções para novas necessidades do ser humano. Eu sou mais simplesinho. Eu gosto de dizer assim, que tecnologia é uma nova forma de fazer algo mais eficientemente. Exemplo, tecnologia, naquela época, o próprio fato do homem pegar e fazer um machado com uma pedra, em ele pegar um pedaço de madeira, pegar uma pedra, amarrar e ter um machado, ele criou o quê? Uma arma. Então, é uma forma mais eficiente dele fazer o quê? Dele caçar, dele se defender dos animais. Inicialmente, ele pegou e tinha uma pedra, no período paleolítico, até pelo próprio nome da pedra lascada, você tinha uma pedra qualquer. Mas o homem passou a polir a pedra, então ele passou a poder afiar a pedra, então você passou a poder ter um machado mais eficiente para defesa, para ataque a animais. Então, tecnologia temos desde aquela época. Tecnologia temos desde sempre. Beleza? Beleza. Então o homem, com a sua tecnologia maravilhosa de vestimenta, última moda lá na pré-história, principalmente nos momentos mais frios, a coleção de inverno, que é exatamente as roupas de pele. Então o homem se protegeu, se aqueceu e o homem pôde pegar e atravessar. Vamos também deixar muito claro que, mais uma vez, o homem era nômade. Se ele não fosse nômade, se ele fosse quietinho, ficasse quietinho lá no seu canto, ele nunca ia conseguir fazer essa travessia. É aquele momento em que a gente tem os povos caçadores e coletores, porque você caçava, ia atrás da caça, você colhia frutos para se alimentar. Só que você não tinha plantação para você pegar e ter os frutos ou ter os cereais. Você não tinha um curral para que você criasse animais para que você abatesse. Então você saía andando de um ponto para o outro, então os caçadores e coletores, e nesse caminhada de ir para um ponto a outro, é que o homem acabou chegando na América. Voltando ao nosso mapa, voltando ao mapa que a gente pegou e fez lá do PET, vamos deixar claro o entendimento de vocês das regiões que estão expostas ali. Beleza? Até para a gente poder pegar e entender essa circulação do homem. Beleza, beleza, vamos indo, vamos indo. África, ponto inicial, onde foi achado o mais antigo fóssil, que se tem notícia, Lucy. Por que Lucy? Vamos lá, um doce para quem acertar. Não? Porque naquele dia que a Lucy foi descoberta, a música mais tocada no mundo era a música de um grupo chamado Beatles, que de repente seus pais ou seus avós conhecem e com certeza que adoram, porque durante muitas décadas influenciaram gerações. Mas tinha uma música chamada Lucy and the Sky of Diamonds, que era a música mais tocada no mundo naquele momento. Então, ok, vamos chamar de Lucy. E foi achada na África. Professor, então o homem surgiu na África? Pela teoria do fóssil mais antigo, sim. Porque se amanhã pegar e se descobrir um fóssil mais antigo do que a Lucy em algum local do mundo, pode-se reescrever de repente essa história. Ok?
Ok. Europa? Todo mundo sabe? Tranquilo? O que temos aqui? Palpite? Vamos? Ásia. O que mais? Oceania, América do Norte, América do Sul, onde fica o nosso querido Brasil. Aqui a gente tem a América Central e que de repente, por questão de espaço, não vamos estar aqui mencionando. Então esse é o nosso mapa, é o mapa que a gente tem que pegar e trabalhar para fazer a questão do PET. É aqui? Maravilha. Animais, tinha espalhado. Não vamos esquecer que os animais ditos pré-históricos, eles são bem mais antigos do que os homens. Bem mais antigos do que os homens. E como é que o homem, curiosidade, como é que o homem fazia para sobreviver nesse momento com tantos animais ferozes, gigantescos? Alguém tem uma boa explicação? De repente o homem pegava um pterodáctilos ou um tiranossauro e pegava e criava em casa? A gente está acostumado, e a gente tem que separar um pouco a ciência da ficção. A gente está acostumado muito com o quê? A gente está acostumado muito com o aspecto da homem versus animal pré-histórico em todos os filmes. Ó, Parque dos Dinossauros. Mas vamos deixar bem claro também uma coisa aqui para vocês. Quando esses animais foram extintos, muitos anos depois, milhares de anos depois, é que surgiu o homem. Não houve convívio entre o homem e esses animais, porque eles foram extintos há milhares, há milhões de anos antes do surgimento do homem. Beleza? Beleza. Surgimento do homem. Vocês lembram, não? Não? As teorias? Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vamos lá. Olha só. Nós temos duas teorias basicamente muito difundidas e que vocês viram isso no PET. Nós temos a chamada teoria criacionista e temos a chamada teoria da evolução. Em duas palavras, a teoria do criacionismo, a gente tem o quê? A gente tem que um ser superior criou o homem. Então, por exemplo, é o que está embasado na Bíblia. Então, na Bíblia você tem Deus que criou o homem. Então, essa é a teoria criacionista. Você tem nos povos da África, você tem nos povos indígenas, também essa situação de teoria criacionista. Tupã criou tudo que existe. É o que dizem algumas nações indígenas. No caso da teoria da evolução, a gente tem o quê? A gente tem o chamado evolucionismo, que o homem, para chegar no homem, houve uma evolução a partir de seres microscópicos, inclusive, e durante milhares e milhares e milhares de anos, então essa evolução acabou chegando no ser humano. Aí vem aquele sujeito e fala assim com você: ô professor, o homem veio do macaco, né? O homem é descendente do macaco, né? Não, gente. A ciência já pegou e já desmistificou isso. Apesar de semelhanças até de DNA, é como se fosse uma árvore, em que a origem, vamos pegar lá no tronco da árvore, você tem a origem é uma só, mas depois os galhos foram abrindo e criando diversos animais diferentes. Uma ramificação dessa árvore gerou o homem. Outra ramificação dessa árvore gerou os macacos, gerou os gorilas. Então, não tem essa relação de que um veio do outro. Beleza? Beleza. Isso é ciência. Beleza? Beleza.
Aí nós temos lá na África o homem. Aquele homem que, como nós já falamos, é o caçador, é o coletor, e que é nômade, e que está sempre em constante deslocamento em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Então esse homem, ele sai aqui da África e ele vai por terra para essa região, que é uma região do Oriente Médio. Esse homem acaba chegando na Europa, acaba chegando na Ásia. Esse homem desce, vai em direção à própria Oceania, ou seja, o homem se espalha por todo esse mundo de África, Europa, Ásia e Oceania, andando, coletando, caçando. O nômade, ele vai se espalhando por esse mundo que a gente está aqui falando. E aí ele chega dentro do nosso mapa, o mapa do PET, aqui no extremo da Rússia. Então nós já vimos naquela imagem anterior que aqui a gente tem o Estreito de Bering, que não deixa que o homem atravesse, a não ser quando, dentro dessa teoria, houve o congelamento aqui do mar, que criou uma ponte natural para esse homem pegar e passar aqui para a América. Inicialmente para a América do Norte, então entrando pelo Alasca, Canadá, Estados Unidos, e descendo pelo México em direção à América Central, chega à América do Sul, e essa é a nossa teoria do Estreito de Bering. A gente tem aqui o homem chegando à América, chegando à América do Sul, chegando ao Brasil, através dessa passagem que foi feita através do congelamento do mar. Muito bem, seguindo então o que a gente estava aqui discutindo, e vocês estão muito calados, quero participação. Cadê? Cadê a participação? Só escutando? Vou começar a fazer pergunta. Pergunta valendo ponto. Vamos ver. Participa não que vocês vão ver. Então a gente acabou de falar sobre a teoria do Estreito de Bering. Então o homem saiu aqui da África, repetindo, passou aqui para o Oriente Médio, passou para a Europa, passou para a Ásia, Índia, desceu para a Oceania, e esse homem aqui andando, o homem nômade, com o congelamento do mar, nós tivemos a união do Rússia com o Alasca. E aí o homem pôde atravessar e pôde povoar todo o continente americano. Tem uma outra teoria que está sendo abordada aí na atividade, que é a teoria das pequenas embarcações. O que quer dizer essa teoria? Ela diz o seguinte: tudo bem, o homem saiu da África, o homem espalhou por toda a Europa, Ásia, Oceania, e o homem conseguiu, a partir aqui da Oceania, ele conseguiu chegar à América. Como, professor? Realmente é um negócio meio complicado, porque aqui a gente tem o maior oceano aqui da nossa Terra, que é o Oceano Pacífico. Pegou um transatlântico, pegou um porta-avião, pegou um couraçado. Não, não tinha essa tecnologia na época, não tinha esses equipamentos na época. Efetivamente, a única forma de que o homem poder sair daqui e chegar aqui na América, nadando, professor, nem se o cara tivesse ganho 50 medalhas olímpicas da maratona. Temos milhares de quilômetros aqui de distância de água. Tem até uns bichinhos interessantes aqui, um tal de tubarão, que pega quem tiver por ali. Beleza? Vamos explorar um pouco essa geografia,
para que a gente possa entender como que o homem pode ter chegado nessas pequenas embarcações. Então a gente está falando de pequenas embarcações, o quê? Jangadas, pequenos barcos a remo, que levam poucas pessoas. Atravessar esse mar todo? Pois é. Observe que aqui onde fica a Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia, você tem aqui, até chegar na América, milhares e milhares e milhares de ilhas. Arquipélago do Havaí, um conjunto de ilhas. Então você tem aqui uma série de ilhas e que o que acabou propiciando o quê? O homem, um belo dia, saiu daqui e foi para essa ilha. Um outro dia, o homem, quando a gente fala um dia, gente, a gente está falando em algumas centenas ou milhares de anos, não é assim? O homem acordou e falou assim, vamos pegar um barco e vamos para a América do Sul através das ilhas. O homem nem sabia que tinha alguma coisa do outro lado do mar. Mal ele sabia que ele pegou um barco e ele consegue enxergar uma ilha lá na frente. E ele consegue chegar nessa ilha. Visualmente, você consegue até entender isso. De repente, se você está aqui nesse meio, você consegue entender que de repente o homem, por exemplo, pode ter ficado perdido numa tempestade e que o barco dele acabou sendo levado a chegar aqui. Mas não de uma forma consciente. Não tem como, de uma forma consciente, eu pegar e chegar, numa época de pré-história, eu chegar, atravessar o Oceano Pacífico para chegar aqui na América do Sul, sob hipótese alguma. Mas, dentro dessa teoria, o homem foi atravessando de ilha em ilha, e nessa de atravessando de ilha em ilha, ele acabou chegando na América do Sul, ele acabou chegando na América Central. Aqui a gente tem uma exemplificação, então, dessas duas teorias. Nós temos a teoria do Estreito de Bering, onde o homem foi andando, atravessou aqui e chegou na América. E você tem a teoria das pequenas embarcações, em que, através de pequenos barcos, o homem pegou e conseguiu chegar aqui na América. Tá claro? Seguindo? Sem dúvida? Então, a gente tem aqui uma representação dessas duas teorias. Então, a gente tem a teoria do Estreito de Bering e a gente tem a teoria das pequenas embarcações. Fica mais fácil, fica mais claro com o mapa aberto dessa forma do que fazendo, isolando, né? Como acabou sendo o exemplo do caso do PET. Está aqui as duas teorias. Então, pegando o nosso PET, pegando o mapa do PET, a representação que vocês vão ter que fazer, e se quiserem colocar figuras, né, como eu acabei colocando aqui, fica mais bonitinho, né? Se quiserem colorir, de repente colore a África de uma cor, colore a Ásia de outra cor. É até bom que o professor de geografia vai gostar disso, porque aí vocês vão estar pegando e deixando claro para eles, ou para ela, né, que vocês conhecem bem essas divisões geográficas do mapa mundi. Mas então espero que vocês vão pegando e fazendo, mostrando essa circulação do homem, saindo da África, chegando nos pontos da Europa, chegando nos pontos da Ásia, chegando no ponto da Oceania. Você tem a partir depois da Oceania, atravessando, então você tem atravessando daqui, para o lado de cá, é o que atrapalha um pouco a visualização nesse mapa do PET, mas os mapas anteriores que eu mostrei, vocês conseguem ver claramente, visualmente, como se deu essa travessia. Com esses nossos barcos, os nossos marujos, chegando aqui à América. É essa a representação que espera-se que vocês tenham colocado aí no trabalho de vocês.
Tentei deixar de uma forma bastante clara para todos vocês esse aspecto da teoria do Estreito de Bering e da teoria de pequenas embarcações. Espero que tenha ficado claro. E, gente, por favor, tem dúvida? Os professores estão no WhatsApp, os professores estão no Conexão Escola. Estamos lá sempre dispostos a auxiliá-los no que for necessário para que vocês, com esse distanciamento, tenham condições de absorver bem o conhecimento que a gente está sempre tentando passar para vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tchau. Obrigado.